Bem, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Vicente e nós estamos aqui mais um dia para um culto online. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você hoje, que é o exemplo da vida de Pedro. Nós temos falado sobre a unção do Espírito Santo, falamos do exemplo de Eliseu, do exemplo de Jesus, e agora eu gostaria de falar com você sobre o exemplo de Pedro. E gostaria de ler um texto com você que está em João 21, do 15 ao 19. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com que qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Bem, o exemplo de Pedro é um exemplo que vai nos demonstrar o quanto nós amamos Jesus de verdade. Portanto, eu coloquei esse texto de João, capítulo 21, do 15 ao 19, que retrata, na verdade, o fim da vida de Pedro. Por que o fim? Porque esse texto foi escrito depois que Pedro já havia morrido, e havia morrido sendo crucificado ao contrário, segundo a tradição, né? Porque ele não se achou digno de ser crucificado igual a Jesus, e ele morreu crucificado ao contrário por amor a Jesus. Mas Pedro ele não começou desde o início da sua vida tendo esse amor por Jesus a ponto de entregar a sua vida. E é isso que nós vamos ver, essa mudança na vida de Pedro, por causa de algo essencial que todos nós temos que ter: uma experiência com Deus. Não basta ser uma experiência apenas religiosa, mas uma experiência apenas de andar junto. Pedro andou com Jesus cerca de 3 anos e meio. Pedro viu muitas das coisas que Jesus fez e também fez muitas coisas através do poder de Deus. Mas no momento que ele teve que escolher entre a vida dele e a vida de Jesus, ele escolheu pela vida dele. Ele negou Jesus 3 vezes, que não conhecia por ter medo de ser morto com Jesus. E algo mudou a vida de Pedro. Nós temos um Pedro antes de receber o Espírito Santo e depois que recebeu o Espírito Santo. Porque não basta apenas a gente ter uma experiência externa e religiosa com Deus. Por mais que a gente possa até ter uma doutrina correta, nós precisamos ter uma experiência com Deus pessoal, íntima e interna. E isso só o Espírito Santo de Deus pode realizar na sua vida. Você pode ter 5, 10, 15, 20 anos de igreja. Você pode conhecer toda a Bíblia, pode já ter lido ela inúmeras vezes. Mas como nós vamos ver no exemplo de Pedro, nós vamos ver que a mudança só ocorreu na vida de Pedro quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Eu vou convidar você, se você quiser, ir anotando os pontos que eu vou colocando aqui. Eu não vou conseguir transmitir tudo, né, numa mensagem apenas, mas eu vou fazer um resumo para você da vida de Pedro. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que Pedro era uma outra pessoa até ter a experiência com o Espírito Santo.
Mas a primeira coisa que Pedro recebe de Jesus, quando ele tem um encontro com Jesus, e todos nós temos que ter esse encontro com Jesus, e esse texto está lá em João 1, do 40 a 42, André conhece Jesus, e depois vem falar para Pedro: Pedro, nós encontramos o Cristo que nós esperamos. E aí então ele apresenta Jesus para Pedro. E quando Jesus encontra Pedro pela primeira vez, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, seu nome é Simão, filho de João, mas agora você será chamado Cefas, que significa Pedro. Então a primeira coisa que você tem que entender, para que você tenha uma vida transformada por Deus, assim como Pedro teve, ele passou por várias etapas, é você entender que em Cristo você tem uma nova identidade. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, a partir do momento que Pedro conheceu Jesus, Jesus vai dar um novo nome para ele, de Simão para Pedro. Pedro, que significa rocha. Mas isso não pôde ser totalmente vivenciado por Pedro já naquele momento, porque Pedro ainda não havia recebido o Espírito Santo. Mas você pode. Se você crer, se você pedir, se você buscar, pela fé que nós temos em Jesus, pela graça que há no nome dele, você pode receber. Segunda coisa, certo dia, como diz o texto de Lucas 5, do 1 ao 11, Jesus vai até o lago de Genezaré, que também é conhecido como Mar da Galileia, e ali uma multidão vai atrás dele para ouvir o seu ensinamento. A multidão está apertando Jesus, então Jesus decide pegar um dos barcos da praia, se afastar um pouco da margem da praia, para pregar a palavra de Deus. E assim, Jesus faz isso com o barco de Pedro. E quando ele termina de pregar, ele fala para Pedro: Pedro, saia para pescar novamente. E aí Pedro, olha só, talvez você seja essa pessoa que antes de pensar, você fala. Então não importa qual seja o seu temperamento, a sua personalidade, porque Deus não muda a nossa personalidade e nosso temperamento. Ele vai amoldar segundo a melhor característica que ele pode ter. E aí Pedro vai dizer para Jesus: olha, Jesus, a gente pescou a noite inteira. O senhor não é pescador, mas segundo a tua palavra eu vou lançar as redes. Então Jesus mandou eles irem para o fundo, mandou jogar as redes, eles lançam as redes, eles pegam muito peixe, de tal forma que Pedro e André têm que chamar João e Tiago no outro barco para pegar os peixes, para que o navio não afunde. E aí então Pedro descobre, vê aquele milagre na vida dele e diz para Jesus: Jesus, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Então, a segunda coisa que acontece com Pedro é que ele tem uma revelação realmente que Jesus é o Cristo. E por ter essa revelação que Jesus é o Cristo, ao ver aquele milagre na sua vida, ele tinha tentado a noite inteira e Jesus, não sendo pescador, mandando ele fazer, ele o fez e assim aconteceu. Ele vê o milagre de Deus na vida dele. E o que acontece? Depois disso, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, não temas, daqui por diante você será pescador de homens. Siga-me. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que Jesus nos dá uma nova identidade. A segunda coisa, Jesus nos chama para segui-lo. Jesus chamou Pedro e Jesus te chama. São requisitos que você precisa entender, que para quem quer ser cheio do Espírito Santo e quer ser transformado em uma nova pessoa, precisa passar por esses passos, assim como Pedro passou. Mas não só isso. Se você acompanhar esse mesmo relato que nós vimos em Lucas 5, do 1 ao 11, em Mateus 4, do 18 ao 20, vai ver que depois de Jesus, no 19, ele diz para Pedro: siga-me. Sigam-me, não só para Pedro, para André, para João e Tiago, e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Como também diz em Lucas 11, eles deixaram tudo e o seguiram. Você tem que entender o seguinte: não dá para seguir Jesus, mesmo ele te dando uma nova identidade, mesmo ele te chamando, sem ter largado tudo.
Não dá mais para você viver para você. Ele teve que abandonar trabalho, ele teve que abandonar a família, teve que abandonar a casa dele para viver 3 anos, cerca de 3 anos, com Jesus. E qual que é a recompensa que ele recebeu? Jesus vai dizer que eles receberam a recompensa de se assentar no trono glorioso e julgar as 12 tribos de Israel e a todos. Por quê? Porque ele deixou tudo para seguir Jesus. Então, você tem que entender que a partir de agora, você confessou Jesus como Senhor. A palavra Senhor no grego, que é como está escrito no Novo Testamento no original, significa Kyrios. E Kyrios significa Senhor, dono, proprietário. Então tudo que você tem não é seu, é do Senhor. Os seus dons, a sua vida, as coisas que você tem, o seu trabalho, seus filhos, tudo que você tem é de Jesus. Como que você tem cuidado? O que você tem feito? Tem vivido só para você ou para Ele? Não vai dar certo, não vai funcionar. Lembra que Jesus falou, olha, não dá para pôr vinho novo em odres velhos, porque eles vão estourar. Por que acontece? O vinho novo ele fermenta, ele expande. Se você põe em odre velho, ele vai estourar, né? Era tipo um cantil que eles tinham naquela época de couro, que era costurado. Então se você punha vinho novo, ia rasgar. Você tinha que pôr vinho velho. Então você tinha que pôr vinho novo em odres novos. Então se você quer Jesus, se você quer ter uma experiência com Deus, de verdade, com o Espírito Santo, você tem que entender, Jesus te dá uma nova identidade, Jesus te chama, mas a resposta para isso é abandonar tudo por causa de Jesus. Não dá para seguir Jesus de outra forma. Bem, vamos continuar com o exemplo de Pedro. Outra coisa que Pedro fez, mesmo antes de ter recebido o Espírito Santo, mas já sendo tocado pelo Espírito Santo, da mesma forma que você que está me ouvindo agora, se você nunca entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo te toca agora. Jesus chegando em Cesareia de Filipe, lá em Mateus 16, do 13 ao 16, ele pergunta para os discípulos quem que ele era. Quem que as pessoas diziam que ele era. E os discípulos vão dizer que talvez seja João Batista que ressuscitou, Jeremias, Elias, alguns dos profetas do Antigo Testamento. E aí então Jesus pergunta, e eu? Quem vocês dizem que eu sou? E aí então Simão Pedro vai responder, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. No mesmo momento que Pedro fala isso, Jesus vai dizer para Pedro, bem-aventurado você é. Por quê? Porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou isso. Então você só pode confessar Jesus como Filho de Deus de verdade, como Senhor, como Cristo, como Messias, como aquele que venceu a morte e ressuscitou e morreu pelos nossos pecados. Você só pode fazer isso através do Espírito Santo. Pedro foi tocado pelo Espírito Santo. E aí então ele fez essa declaração, essa confissão. E se você fizer agora, como está escrito lá em Romanos 10, do 9 ao 11, se nós confessarmos com a boca e cremos com o coração, nós somos salvos. Então, da mesma forma, se você fizer essa confissão agora, você é salvo, você nasce de novo. Por quê? Porque Jesus te deu uma nova identidade, porque Jesus te chamou, você abandonou tudo por Jesus e agora você confessa Jesus. Temos que fazer tudo isso se queremos ter uma nova vida com Deus. Assim Pedro fez. No entanto, eu quero chegar agora no 5º ponto com você, o amor de Pedro por Jesus. O amor de Pedro por Jesus era limitado. Era limitado mesmo ele tendo abandonado tudo. Era limitado mesmo ele estando com Jesus, mesmo quando muitos discípulos abandonam Jesus, ali em João 6. Jesus fala para os apóstolos, vocês não querem ir embora também? Pedro responde para Jesus e diz assim, olha, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Mesmo Pedro tendo ficado com Jesus, na hora H, quando teve que decidir entre a vida dele e a vida de Jesus, ele escolheu pela dele. Por quê? Pedro a todo momento, como você pode observar na Bíblia dos apóstolos, ele é o que mais fala, é o que mais toma frente. Ele era uma pessoa impulsiva.
que falava sem pensar, né? E você vai vendo nessas palavras de Pedro, antes dele receber o Espírito Santo, que ele tem uma preocupação muito grande, como os outros apóstolos também, de ser o maior, de receber algo por tudo que ele estava fazendo. Pedro vai dizer para Jesus, depois que o jovem rico vai embora: e nós que abandonamos tudo para te seguir, o que será de nós? Pedro ele não vai ter entendimento muito das coisas, mas ele está se esforçando ao máximo para agradar Jesus. Se você vê, ele quer mostrar todo o amor por Jesus a todo tempo. Quando ele sobe com Jesus lá em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, ele fala para Jesus: Jesus, você quer que eu construa uma tenda para ti, para Elias e para Moisés? Pois assim ele viu. Ele queria agradar Jesus. Ele queria mostrar que ele obedecia ao que ele mandava e que ele também amava Jesus, né? No momento que Jesus vai lavar os pés dos apóstolos, Pedro vai dizer para Jesus: não lave os meus pés, né? Está lá em João 13. E Jesus falou assim: se eu não lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo. Aí então Pedro fala assim: então lava a minha cabeça, me lava por inteiro. Por que Pedro fala isso para Jesus? Porque o lavar os pés era algo que só um discípulo, só um empregado, o empregado menor de uma casa fazia. E como que ele ia deixar Jesus fazer isso? Então ele queria mostrar que ele era talvez o maior, que ele amava mais Jesus do que todos os outros. E aí então, depois que ele faz a confissão de Jesus, lá em Mateus 16, Jesus começa a dizer que vai morrer, e Pedro começa a falar: não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor, não. Começou a repreendê-lo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E ele está dizendo isso porque ele quer proteger Jesus, quer mostrar que ama Jesus. Mas ao mesmo tempo Jesus fala para ele: olha, sai daqui, Satanás, você é pedra de tropeço. Porque naquele momento ele estava pensando como um ser humano, e não tem como a gente conhecer a Deus, conhecer a Jesus e seguir Ele de verdade sem o Espírito Santo. Nós não vamos discernir as coisas de Deus. E aí então, até no final de discurso de Jesus, lá em Mateus 26, Jesus fala que todos os apóstolos, todos os discípulos vão abandonar ele. Ele cita até um texto bíblico, que ferirão o pastor e as ovelhas fugirão. E aí Pedro vai dizer assim: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E aí Jesus vai dizer para Pedro: olha, eu asseguro que hoje você, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí Pedro vai responder: mesmo que seja preciso eu morrer com você, eu nunca te negarei. Essa vontade de Pedro de defender Jesus, de amar Jesus, foi tão grande que mesmo Jesus tendo dito para ele não fazer nada, no momento que ele foi preso, a Bíblia diz lá em Mateus 18:10, que ele tira a espada e ataca aqueles que vêm atacar Jesus. Nós vemos que eles tinham 2 espadas no grupo, pelo contexto também de Lucas, e só Pedro que saca a espada e ataca, na verdade não para tirar a orelha do cara, mas ele mirou a cabeça, o cara desviou. E a gente vê que Pedro ele tenta, ao todo momento, ficar com Jesus. Mas depois que acontece isso, o próprio Jesus defende os seus discípulos. Ele diz assim: deixe esses homens ir, vocês estavam me procurando. E todos abandonam Jesus, até Pedro. Mas Pedro segue Jesus ao longe. E Pedro então vê Jesus entrar ali na casa do sumo sacerdote. Ele consegue entrar também através de João. Mas ali, quando perguntam para ele se ele conhecia Jesus, ele vai negar Jesus e vai dizer que não conhecia, que não era discípulo dele, que não era amigo dele. E o que acontece? Lá em Lucas 22, 61 e 62, quando Pedro fala pela terceira vez que não conhecia Jesus, o galo vai cantar, e Jesus, que estava ali perto, vira e olha para Pedro. E aí então Pedro sai dali e chora amargamente. Não tem como a gente receber toda a unção de Deus e todo o potencial de Deus para a nossa vida se nós não
tivermos um encontro com o Espírito Santo. No texto que eu li no começo com você, que fala sobre Pedro, Jesus perguntando para Pedro se ele amava Jesus, vamos voltar lá no texto, olha lá. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se ele o ama. E depois Jesus diz para Pedro, segue-me de novo. Jesus está restaurando o ministério de Pedro, porque depois que Pedro negou Jesus, ele voltou para a sua profissão antiga. E talvez você seja uma dessas pessoas que fala assim, eu não tenho mais chance com Deus, já decepcionei Ele tantas vezes. Mas olha só, se você está aqui, se você não abandonou Deus totalmente, você não pecou contra o Espírito Santo, porque não tem como você continuar buscando a Deus sem o Espírito Santo, e Deus te dá uma nova oportunidade. Jesus perguntou para Pedro, você me ama mais do que esse? Estava falando dos peixes, da pescaria, da sua vida, da sua profissão. E Pedro responde que sim. Mas quando Pedro responde que sim, no texto em grego, Jesus está perguntando para Pedro, tu me amas, ágape? E Pedro está respondendo, eu te amo, filo. Então seria mais ou menos assim em português. Jesus está perguntando, você me ama? E Pedro está respondendo, eu gosto de você. Aí Jesus pergunta de novo, você me ama? Ele fala, eu gosto de você, Jesus. Aí na terceira vez Jesus perguntou, você gosta de mim? E aí Pedro fica triste porque na terceira vez Jesus não perguntou se ele amava ágape, mas filo, que é gostar. E aí então Pedro reconhece que não amava. Jesus diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu gosto de você. E aí então Jesus vai dizer o fim da vida de Pedro, que ele iria morrer, né? Porque naquele contexto desse texto de 21, Pedro realiza Jesus realiza uma nova pesca maravilhosa com Pedro, para restaurar o ministério dele. E aí então, ele quando ele vai pescar, ele até tira a roupa e pula pelado no rio, né? Quando Jesus ali chega e encontra eles. E aí Jesus está dizendo, olha, agora que você é jovem, você pode cuidar de si mesmo, você pode fazer o que você quiser, mas quando você realmente me amar, não gostar, né? Porque muitas pessoas gostam de Jesus só porque ele pode fazer por você, só pelas coisas boas que ele diz, mas amar é entregar tudo. Então Jesus está dizendo, você vai entregar tudo, e o fim que você não entregou, Pedro já tinha entregado a família, Pedro já tinha entregado o trabalho, Pedro já tinha falado várias vezes, não tinha abandonado, já tinha ficado até ali, até quando abandonou Jesus, ficou ao longe. Mas Pedro, na hora H, entre a vida dele e a vida de Jesus, ele decidiu pela vida dele. Então, se você quer receber mais de Deus na sua vida, você precisa entender que você precisa entregar totalmente a sua vida para Ele. Não vai ser mais de acordo com o seu pensamento, não vai ser mais de acordo com a sua vontade, vai ser de acordo com a vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Jesus vai soprar o Espírito Santo antes de subir para o céu, Pedro vai nascer de novo, e aí a gente começa a ver um novo Pedro. Ele se levanta no meio, lá em Atos 1 você vai ver, no meio de todos que ficaram em Jerusalém, para começar agora a ter um novo entendimento das Escrituras e dizer que Judas tinha que ser substituído por um novo discípulo e vão escolher Matias. Depois Pedro ele lidera a oração, e quando cai o Espírito Santo em Pentecostes, ele é batizado com o Espírito Santo, é ele que começa a pregar. E se você vê Atos dos Apóstolos, principalmente fala de Pedro e de Paulo. Até o capítulo 9 de Atos, mais ou menos, é praticamente tudo sobre, a maioria das vezes sobre Pedro, né? Depois vai começar Paulo, e a partir do 15, do 16 vai ficar só em Paulo, né? Vai mudar Paulo e Pedro, mas você vai vendo várias coisas que Pedro fez a tal ponto das pessoas virem de toda a região de Samaria, só para que a sombra de Pedro fosse projetada pelas pessoas doentes e as pessoas eram curadas. Você vai vendo Pedro ressuscitar Dorcas, você vai ver Pedro colocar as mãos ali nos samaritanos, eles receberam o Espírito Santo, você vai ver Pedro tendo uma palavra de conhecimento quando Ananias e Safira mentem e os dois caem mortos porque tinham blasfemado contra o Espírito Santo. Você vai vendo tendo a visão de Cornélio, para entrar na casa de Cornélio, e Pedro que homologa esse anunciar do Evangelho para os gentios, por mais que não foi ele que levou, né, foi Paulo, mas ele vai homologar isso ao ter acontecido com ele em Atos 10.
E depois ele vai demonstrar isso diante do concílio da igreja, né? Diante da liderança da igreja. Então o que eu estou dizendo para você? Às vezes a gente parece que decepcionou tanto a Jesus que não tem mais volta. Mas a gente tem que continuar nesse caminho, se arrepender e confessar. Jesus restaura o nosso ministério, nos chama para segui-lo de novo. Sopra o Espírito Santo e derrama o Espírito Santo sobre a nossa vida. E aí então Pedro vai se tornar essa rocha que Jesus disse que ele iria ser desde o começo. Ele se tornou quando ele tinha que fortalecer os seus irmãos, e ele volta e ele toma essa liderança da igreja, né? Principalmente em levar as boas novas do Evangelho para os judeus e inicialmente para os gentios. É o que Pedro faz, porque ele se tornou um novo homem em Jesus, um novo homem porque recebeu a unção do Espírito Santo. E da mesma forma eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque Deus, Ele te chamou para que você viva a plenitude dos sonhos, dos planos de Deus. Pedro era apenas um pescador. A Bíblia diz que ele era iletrado. Ou seja, você vai ver que ele nem escreve muitas, não tem nem muitas cartas atribuídas a Pedro, porque ele era uma pessoa iletrada, muito pouco alfabetizada, que muito pouco tinha acesso à Bíblia, né? Que não tinha estudado nas escolas da época, mas que foi uma pessoa cheia do Espírito Santo, e que, como mostra a Bíblia, quando ele entra ali em Jerusalém para orar às 9 da manhã, em Atos 3, ele fala assim para aquele homem que está ali sentado na porta: levanta-te e anda. E o homem levanta e anda. E acontece o milagre, ele prega ali para as pessoas ouvirem falar de Jesus. Depois Pedro é preso, é açoitado por causa do nome de Jesus e fica feliz junto com os apóstolos. Tudo ele conseguiu porque ele se tornou uma nova pessoa pelo Espírito Santo. Assim eu quero orar com você. Pai, nesse dia nós estamos aqui sabendo que a graça que há no nome de Jesus nos capacita a nascer de novo e a sermos batizados pelo Espírito Santo. Por isso nós confessamos a Ti nosso pecado, reconhecemos que somos pecadores, mas que em Cristo Jesus nós somos justificados, perdoados, e por isso também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam e Te pedimos agora, Senhor, para aqueles que não têm o novo nascimento, e para aqueles que já receberam o novo nascimento, mas não receberam o batismo no Espírito Santo, que sejam batizados no Espírito Santo. Nós Te pedimos, Senhor, que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam renovados pelo Senhor, para que, ó Pai, no meio das dificuldades, tantas dificuldades que Pedro teve, tantas dificuldades que vivemos agora, e só conseguiu superá-las, porque o Teu Espírito estava com ele. Assim nós precisamos do Teu Espírito para vencer as dificuldades da vida, mas para também sermos propagadores das boas novas do Evangelho, do Reino de Deus. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Eu sou o Thiago Vicente. Semana que vem a gente volta.